Fala galerinha do YouTube, se liga só nesse vídeo, tá? Perceba aí que é um cabelo liso, um cabelo complexo, cara, de cortar, tá? Complexo pelo que eu falo, é porque essa lateral do meu cliente, ela é muito arrepiada, cara, quando a gente vai cortar, principalmente essa coroa. Então a gente tem que ter uma estratégia de corte bem definida, tá? Para dominar essa coroa aí, ela não vinha arrepiar, tá certo? Você pode até achar, cara, uma coisa complexa, mas meu cliente pediu aí um degradê um pouco alto. Cara, vou fazer um degradê apenas com a máquina zero, queimei 1926. Então, se você pular aí, você não vai acompanhar, porque vai ser muito rápido esse degradê e os segredos dessas conexões, tá certo? Então veja que eu estou fazendo a limpeza sempre pela minha base. Poderia ser o 2? Poderia, tá? Mas sempre utilizo um com alavanca alta. Um com alavanca alta, ele me dá, cara, 1 milímetro a menos que a 2. Então facilita demais, cara, a minha conexão, tá certo? Então, segredo, esse cabelo aí, a coroa, eu vou deixar ela estendida em V, tá? Fazer aquela reflexão da lateral em V. Do jeito que vem de um lado, eu faço do outro. Ah, Coutinho, por quê? Por que você faz isso? Cara, porque a parte de trás, quando você deixa ela em V, você disfarça mais e evita possível cabelo arrepiado, tá certo? Então, uma das formas desse tipo de cabelo eu deixar o V estendido é por causa disso. Aí você diz, ah, Gutinho, e por que, cara, você tá fazendo uma aresta com a recessão baixa? Cara, porque eu vou fazer, tá, um degradê encostado ali dessa recessão, mas que também não perca o formato do rosto do cliente, que é essencial, né? Se a gente perde esse formato, a gente perdeu tudo. Então veja que está bem marcado. Venho com a Kemei, a outra era Rezux, né? É GM, tá bom? A réplica da JRL. Essa daí é a Kemei 26, 1926, a Kemei dos Exércitos aí, na qual eu dominei, né? É esse nome. Então veja que eu vou fazendo essa curvatura de um mid fade, né? É um mid fade, mas que quando eu fazer o complemento da zero alta, ele quase que vai se tornar um right fade, tá? Não vai ser tanto, tá? Mas vai ficar muito foda, tá? Ah, Gotinho, cara, me ensina aí como eu fazer, tá? Um degradê sem nenhum pente. Cara, primeira noção. Quanto maior esse espaço da zero alta para 1,5 alta, você tem que usar o pente 1 alto como auxiliar. Quanto menor, você pode usar só o pente meio ou o zero, vai depender da sua agilidade. Perceba que eu lancei ali um dedo de zero alto. Agora eu estou lançando intermediária entre a zero alto, tá? E veja que no formato acompanhando em V, tá certo? Veja que nessa parte de fade, essa máquina é muito top, tá? Veja que agora eu vou, cara, arriscar com a zero alta. Tá muito próximo ali, eu encosto e faço o movimento reto, que é o movimento da lâmina, tá? E venho serrando devagar, cara. Não preciso fazer um speed fade rápido, tá? Eu venho fazendo bem sensível e sentindo a lâmina subir reta, tá certo? E veja que eu deixo ainda o tom bem encostado da aresta, que é o tom que precisa para a gente fazer o disfarce, tá certo? Ó, posiciona bem, cara, não tá fácil porque eu perco um pouco essa sensibilidade desse domínio, tá certo? Mas venho serrando com a lâmina reta, o movimento da lâmina fade, tá? Ou da lâmina tape, se você quisesse. A lâmina tape ainda seria mais fácil, mas eu arrisquei com a lâmina fade,
da 26, que não é nada fácil, tá? É um nível diferenciado, cara. Você tem que dominar, tá, a máquina, você tem que dominar esse movimento de atalho. Então, não é fácil, tá? Não vou mentir que não é nada fácil. Então, você percebe, ó, que venho passando a máquina no formato em V. Cara, esse lado aqui já ficou um pouco mais complicado porque eu não soube bem, tá, ajustar a lâmina para mostrar também esse foco para vocês, tá? Esse daqui eu perdi um pouco a sensibilidade de fazer esse movimento, tá? Veja que eu venho passando um dedo ali a zero alta, já coloco na intermediária, certo? E já venho fazendo esse disfarce em movimento C curto, movimento de encostar e sair, tá bom? Veja que eu não estou bem posicionado, tá? Peço aí essa representação desse lado, desculpas aí, porque eu queria mostrar essa confiança de fazer um speed, tá? Com a zero alta e não tive de passar, tá? Precisei de um auxílio. Então veja que eu venho disfarçando primeiramente essa parte, tá certo? Primeiro já vai deixando seu like e vai compartilhando esse vídeo nos grupos, tá bom? Então veja que eu coloquei na zero e estou intercalando. Agora eu vou na zero alta, pessoal, ó. Vou fazendo um movimento reto, tá? E não tô de frente ao cabelo. Assim dificultou um pouco, cara, esse movimento, tá? E para não perder esse foco aí, tá? Eu tive que pedir auxílio do pente meio, tá certo? Porque esse lado, a verdade é que não passou a confiança que eu queria. Então não é vergonha nenhuma, cara. A gente omite isso daí, tá certo? Então eu precisei de um auxílio. Em algumas partes eu faço porque eu tô numa posição favorável e aqui eu venho tentando e não deu posição favorável para mim fazer porque a câmera estava situada e às vezes a gente tira a sua visão de como a gente quer mostrar. Girei aí para tentar fazer, tá? E venho fazendo esse movimento reto, dominando ali a máquina, a lâmina. Então veja que eu não consegui em uns pontos, então peguei o auxílio do meio, que passa mais confiança e também é bem rápido, tá? Essa distância curta, você com meio alto, intermediário e baixo, já era, certo? Mas quis fazer num zero alto, tá? É muito trabalho. Pessoal, essa divisão de cima é para mostrar, cara, e é esse volume na aresta. Você pode entender, mas o cliente ele tem a cabeça muito fina e precisa de um volume de aresta muito grande, cara, para dar um enquadramento, tá certo? Então, ó, veja que com a zero alta, em alguns pontos eu domino. Eu domino o movimento, tá certo? E veja que esse sombreado do fade, ele também vem no formato do corte, tá? Esse formato do corte é muito importante, tá certo? Então coloco o meio ali para sombrear mais adequadamente, tá certo? Não tem, cara, como eu dizer que é um caminho 100% perfeito. Essa é a forma mais rápida que se tem de você fazer um fade, cara. É a forma mais fácil do mundo, tá? Então, é muito fácil isso. Então veja que em breve estarei aí, tá? Posicionando vídeos, tá? Completos, privados, tá? E com uma monitoria de auxílio, tá? Semanal em grupo. Então, fica ligado que logo mais vou lançar, tá? Esse projeto. Feito aquilo, vou raspar com a i32. Queimei i32, tá? Tem a i32, que é essa máquina que não vem base.
E tem aí 32S que já é a dourada com base, tá? Ah, Gutinho, tem muita gente, cara, perguntando: ah, Gutinho, por que você não traz máquinas novas? Cara, não é fácil, tá? Você de cidade pequena trazer máquinas muito cara, máquinas novas, tá? Onde você não vai ter a saída depois, tá? O público não paga caro em máquinas, então não tem, cara, como trazer lançamentos, tá? Não tem como trazer máquinas novas, porque tem muita máquina em estoque, na qual tenta vender e não sai, tá? Então é prejuízo, tá? Então por isso, foca nas aulas dos cortes, tá? Máquinas com certeza chinesa sempre irei usar, certo? Mas essa pausa de trazer máquinas, ouve, tá? Meu foco é ensinar fade, técnicas, conexões, tudo de corte com as máquinas chinesas que a gente conhece, tá bom? Então foca nesses detalhes. Vou utilizar a TX1 Shaver para dar uma alisada nesse pezinho, tá? Ficar mais branco. Então veja que são mínimos detalhes que dá um destaque a mais, uma ênfase a mais no seu degradê, certo? Então veja que a gente vem aí passando a TX1, alisando o máximo e foca, cara. Essa conexão você poderia fazer da aresta para o degradê com a tesoura de debaste ou a tesoura, tá? Desfiadeira. Só que como eu mencionei, esse cabelo aí, ele tem um volume, tá? Onde o ponto mais curvado para a coroa, ele arrepia imensamente, cara. Você vê esse cabelo bem acentuado, mas se você não tiver domínio, certo? Que esse domínio, né, eu peguei porque eu já corto há muito tempo, você não pega a forma de enquadrar esse rosto. Então eu vou fazer com clip over comb, ó. Faço o movimento, tá? Reto do pente e passo a máquina. E veja que depois eu venho polindo a conexão, tá? Com o pente mais rente. Essa parte da curva não precisa você curvar, tá certo? É só você botar o pente reto e veja que se tirar demais naquela parte, ó, ela vai arrepiar. Então eu tento tirar o mínimo desde que mantenha a forma com o rosto do cliente. Ah, Gutinho, eu não domino, cara. O clipe overcomb. Cara, você tem que praticar para vir a dominar. Segundo, você poderia vir com a tesoura de debaste. E veja que o corte em V fica muito fácil você encaixar o pente, certo? Nas situações de 90 graus ou 120 se for o caso, tá? Que é o pente mais saindo. Então veja aqui, ó. Eu venho tirando aos poucos e sempre observando, cara, pro espelho à minha frente e ver se realmente tá bem enquadrado, ó. Veja que eu olhei para o espelho, ó. Vou para o outro lado, cara. É muito fácil contornar esse disfarce em V, tá certo? Então é muito fácil quando realmente a gente quer, tá? Basta praticar. Então agora eu vou fazer um encaixe, tá? Em redução de pentes, porque o enquadramento já tá. Eu vou fazer por tentativa de numeração da maior até chegar na menor para dar uma suavidade nesse fade, tá certo? Então eu venho passando o pente 3 reto, tá? Ele vem reto. Por que ele reto? Porque aí eu não vou tirar esse volume, tá certo? Ó. Passei o 3, vem o 2, 1,5 até
esse encaixe ficar mais natural. Então perceba que eu passo o 3 e o 2, tá? E venho fazendo movimento, penteando. Em seguida venho com 1,5 alto, baixo mesmo, tá esfregando ali, ó. E veja que a conexão já vai ficando mais acentuada, tá? E logo em seguida eu venho agora com a tesoura desfiadeira, tá? Baixando um pouco e conectando, tá? Aquela região. Agora em seguida, aí eu vou para o topo, cara. Olha que cabelo liso, cara. Cabelo liso e um pouco, tá? Desordenado, né? Precisa de uma fixação para manter no lugar. Então veja que eu venho aí com a hidratação, né? Vou fazer a divisão, tá? Desse cabelo aí, pra gente vir a executar com mais precisão, tá? E tá aí, pessoal, uma das coisas que eu acho muito importante, além do bom degradê, é o corte superior. Então, se você é um barbeiro que não tem, cara, sua forma de cortar um bom cabelo em cima, cara, desculpa, mas para mim o corte de cima, ele é tão essencial, esse enquadramento é tão essencial e tão em destaque que o degradê. Por mais que não pareça, cara, mas um cabelo também mal cortado em cima, ele desgraça o corte por inteiro, tá? Então esse cabelo aí, vou tirar pouco, o cliente pediu, mas vou tirar fazendo uma escala, tá? Uma escala deixando o topete, que é a franja mais alta. Aí, a partir dessa segunda mecha, eu já pego um plano, tá? Já pego um plano porque eu não vou sair escalonando, porque não é esse meu objetivo. Parte da coroa eu puxo em 90 graus com o topo, certo? Cortei muito, cara, não tem muito segredo, tá? Ó, 90 graus, tá? Essa parte da coroa ela fica maior que essa parte do meio, para dar assim, né, o cheio que precisa de volume, né? Então veja que eu venho cortando as demais mechas em 90 graus, tá? Eu não deito o meu dedo. O cabelo sai reto, certo? Jogo tudo para lá, puxo a mecha, vejo a referência, ela lá no meio e corto reto, tá? E saio cortando reto. Por quê? Porque é a geometria do corte, pessoal. Puxo mais uma para ferir, ficou aquelas pontinhas de fora. Venho aferindo verticalmente, tá? E ver se realmente tá bem escalonado aquele cabelo. Após isso daí eu vou fazer o encaixe, tá? O encaixe do outro lado. Jogo tudo para o outro lado. Agora vou aferir a franja, lembrando que a franja, pessoal, você tira o mínimo, tá? Em 45 graus, emendando com a aresta. Porque quando você joga de lado, esse cabelo ele vai conectar, certo?
Se for para trás, vai também encaixar. Agora, vou secar esse cabelo, tá? Vou secar, vou adiantar aqui o vídeo. Então, o cabelo todo seco, bem projetado, tá, pessoal? E alinhando todos os fios aí, a gente já encontra aí, tá? Outros enquadramentos, tá certo? Quando a gente segue, a gente vê todos os defeitos possíveis desse cabelo. Então veja que o cabelo já mudou a estrutura, tá? Feito isso, ainda precisa dar uma alinhada onde eu falei, ó, porque se eu tirar demais, vai arrepiar. Então eu venho enquadrando um pouco mais esse cabelo. Então veja que eu venho enquadrando, tá, pessoal? E veja que já tem uns fiozinhos ali, ó, querendo arrepiar, tá? Então veja que eu vinha tirando aos poucos, tá certo? Então após isso aí, eu vou dar uma finalizada só nas pontinhas ali, pessoal, que tá uma conexão ainda escura. Para muitos estaria bom, mas para mim não tá do meu agrado, do meu, tá? Do meu. Cada profissional tem uma visão de corte. Então, essa é a visão, né, que eu projeto, o mais natural, né, possível. Só para gerar, pessoal, uma conexão, uma camadazinha de conexão ali, eu venho dando umas desfiadas ali nesse cabelo, tá? Texturizando esse cabelo em vários níveis de textura, tá? Ver que essa técnica aí, ela vai formando vários cabelos desconectados, onde deixa o cabelo mais leve e esse cabelo com mais encaixe, tá? Cabelo 100%, pessoal, finalizado. Cabelo aí para ele ficar com mais peso, já que ele é leve e vai voar, tá? Com facilidade no vento, eu tô passando uma pomada em pó, tá? Essa pomada em pó, ela deixa esse cabelo mais áspero, deixa esse cabelo mais pesado e dá um travamento, tá? Como o cabelo fica pesado, esse cabelo fica mais travado, né? Fica mais no lugar, funcionando como se fosse uma pomada com efeito seco, tá? Venho passando, soltando, vê que o cabelo ali ele vai mudando o aspecto, né? Vai acentuando mais. E agora é só encontrar, tá? É a forma mais adequada, né? Vamos dizer assim, do cabelo se encaixar, tá? Quando a gente faz isso, a gente projetou o melhor corte do mundo, cara, o melhor corte do mundo. Tá projetado aí, ó. Esse corte tá bem projetado. Então veja, ó, que ele trava agora. Eu venho só para soltar esse cabelo um pouco, tá? E dar um volume mais atraente, mas que o cabelo tá bem pesado ali, ó. Tá enganchando na escova devido à pomada em pó, tá certo? Então veja que eu tô mostrando, cara, todos os detalhes que muitos cursos pago não mostra, tá? Esse realmente é um canal onde não se esconde, tá? O real propósito que é mostrar tudo que é feito dentro de uma barbearia sem frescura e sem omitir. Esse realmente é o trabalho do dia a dia, não é trabalho de vídeo, tá? Vê que sempre eu gravo os vídeos em movimento. Sempre que possível eu gravo em movimento. Então já vai deixando seu like, não esquece, compartilha
compartilha esses vídeos aí, né? Esse e outros, tá aí chamando a atenção, tá? De quem realmente precisa da ajuda, que queira aprender, que queira evoluir, certo? Então veja que eu tô projetando ali o penteado. Tá? Isso daí é normal, cara. Você não sabe o quanto você perde quando você não tenta dar o seu melhor, você não entrega o seu melhor. Top, né? Muito top, muito gratificante. Deixa seu like.